Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, hein? Então, gente, hoje é aula de História, que começa na página 246, tá bom? Do nosso livro. E nós vamos falar sobre Dom Pedro II, que governa o Brasil, tá? Vamos dar continuidade, né, aos conteúdos do primeiro bimestre, tá bom? Então, vamos lá. Gente, após o golpe da maioridade, que nós vimos no bimestre anterior, né? Então, foi elaborado pelos liberais Pedro de Alcântara foi coroado e lançado imperador do Brasil, né? Que era o filho de Dom Pedro I. E isso aconteceu em 1840. Então, Dom Pedro II, gente, ele governou de 1840 até 1889, tá? Com a proclamação da República sendo o governante brasileiro que mais tempo ficou no poder, até pelo fato dele ter, né, passado por esse golpe da maioridade, né? Então ele começou a governar com 15 anos, então ele começou a governar muito cedo, certo? Então, né, ele foi um dos que passaram maior parte do seu tempo, maior parte de tempo, né, no poder. E o seu período de governo ficou conhecido como Segundo Reinado, tá bom? Então, gente, agora nós vamos ver um pouquinho sobre a política desse segundo reinado. Então, no segundo reinado, gente, foi um período de muita tranquilidade e poucos conflitos políticos, tá? E isso aconteceu porque o Dom Pedro II, ele percebeu que os conflitos entre os partidos liberal e conservador poderiam diminuir, tá? Se os dois grupos tivessem algum tipo de poder nas mãos. Então, assim, o imperador, ele seguia controlando os poderes através do poder moderador. Então, assim, enquanto alterava os liberais e conservadores na liderança, alternava, né, os liberadores e os conservadores na liderança do poder executivo, do ministério, né? Então, enquanto isso acontecia, tinha menos conflito, então tinha menos briga entre os partidos. Então foi por isso que foi um período de mais tranquilo. Então ele teve essa ideia, né, de alternar os poderes entre liberais e conservadores e assim trouxe paz, né, para eles. Então a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esses grupos, os conservadores e os liberais. Primeiro nós vamos falar sobre os conservadores. Gente, os conservadores, eles eram um grupo político ligado aos grandes proprietários de terras e escravos. Então, quem tinha o din-din e os importantes negociadores, tá? Então, são os proprietários de terras e escravos e os importantes negociadores, tá bom? Então, os ambos, tá? Ligados à grande lavoura e exploração. Então, eram conhecidos como os saquaremas, tá? Devido a um importante núcleo do partido ser organizado na cidade de Saquarema, Rio de Janeiro. Muita gente conhece, né, Saquarema. Por isso que ficou conhecido por esse nome, tá bom? Agora nós vamos ver o grupo liberais. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre. Então, gente, os liberais, eles eram um grupo político também ligado a proprietários de terra e escravos. Então, mais com a produção voltada mais para o mercado interior, que além disso ele era composto por grandes partes de classe média urbana voltante, tá bom? Então eram conhecidos como Luzias, devido à derrota que sofreram conservadores de Santa Luzia, em Minas Gerais, tá bom? Então o grupo político Liberados, era muito ligado aos proprietários de terra e escravos, mas com a produção voltada mais por o mercado interno, tá bom? Então, gente, apesar disso tudo, né? Apesar de ter algumas diferenças entre os dois grupos, tá? É muito importante a gente saber, né, e ter em mente que os dois grupos deles não eram tão diferentes assim, tá bom? Esses dois grupos,
apesar de terem muitos conflitos, né, muitas brigas, eles não eram tão diferentes assim, tá? Na prática, os dois grupos eles defendiam as ideias da elite, que, por exemplo, os ambos defendiam a manutenção de escravidão. Então, os dois defendiam a escravidão, tá bom? Então, assim, a política do segundo reinado ele também foi marcado pela implementação do parlamentarismo como sistema político, tá? Que diferente do parlamentarismo inglês, onde os representantes, então nesse parlamentarismo, os representantes do parlamento era o candidato mais votado, no caso brasileiro. O presidente de conselho ele era escolhido pelo próprio Dom Pedro II, pelo próprio imperador. Ou seja, o poder continuava concentrado nas mãos do imperador. Então, não fazia diferença. Nesse fato, ficou conhecido como parlamentarismo às avessas, tá? Às avessas. Então, por isso que ficou conhecido assim, tá, gente? Porque, querendo ou não, o parlamentarismo continuava no poder do imperador, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento econômico. Então, gente, a economia do segundo reinado ele foi fortalecida pelo desenvolvimento das lavouras de café. Então, o café que deu uma melhorada nisso tudo aí. O consumo de café ele aumentou no mercado externo, tá? E o Brasil acabou se destacando na produção e na exportação do produto. Foi onde aí que o Brasil se destacou. Principalmente, gente, no Vale do Paraíba e no Oeste Paulista, tá bom? O sucesso da cafeicultura proporcionou a construção de ferrovias e o desenvolvimento de centros urbanos. Então, aí o crescimento dos portos de Santos e Rio de Janeiro, além de contribuir para a industrialização brasileira os primeiros passos, tá? Então, assim, desses primeiros passos. Então, a industrialização começou a crescer por conta desse crescimento do café. Então, o café fez uma grande mudança aí e a economia do Brasil melhorou bastante, tá bom? Logo depois disso aí, né, apesar de ter sido um governo sem muitos conflitos, o segundo reinado chegou ao fim por diversos fatores que acabaram desencadeando uma grande crise. Então, estava indo tudo muito bem, até que vem uma grande... Então, gente, como a lei Eusébio de Quérus e a lei do ventre livre. Ah, gente, e também a lei dos sexagenários, tá? Então, gente, o regime reescravista estava perto de chegar ao fim e esse fato deixou a elite cafeicultura incomodada. Então, né, gente, toda aquela elite do café, ela ficou bem arretada. Então, além disso, a crise econômica aliada à impopular guerra do Paraguai deixou os anônimos exaltados e contribuiu para que o segundo reinado chegasse ao fim. Então, foi aí que chegou ao fim o segundo reinado, tá? E a república fosse proclamada. Então, é aí que a república foi ser proclamada. Só que aí, nisso, nós vamos estudar, né, todos esses pontos de crise do Império Brasileiro mais um pouquinho à frente, tá? Então, né, gente, sobre a República, a proclamação da República, nós vamos estudar nas próximas aulas, tá bom? Então, é isso, tá? Deixo as atividades com vocês, que começa na página 248, continua na página 249 e termina na página 250, tá bom? Então, é isso, beijinhos, até a próxima.